Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. O título da nossa mensagem hoje é O Princípio da Vida. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que o teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo Jesus, ilumine agora as nossas mentes, para que nós possamos compreender o significado deste texto bíblico e aplicá-lo aos nossos corações. Que as nossas vidas possam refletir o ensinamento que tu desejas nos transmitir neste dia. Pedimos também o perdão dos nossos pecados, pois muitas vezes falhamos na tua presença, através de pensamentos, através de palavras ou através de atitudes não condizentes com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recentemente, quando o governo liberou parte do comércio para voltar a funcionar, nós presenciamos, através dos noticiários, cenas muito estranhas de um comportamento irracional por parte de várias pessoas. Mesmo sabendo dos perigos da pandemia, mesmo com os elevados índices de mortalidade causada pela doença que está acometendo milhões e milhões de pessoas,
multidões se aglomeraram ao redor de shoppings e na frente de lojas. E o pior, sem uso de máscaras. Esse tipo de comportamento demonstra uma falta de respeito das pessoas, não só em relação à saúde do próximo, mas em relação à sua própria saúde. É um desrespeito, uma desobediência às normas sanitárias internacionais, que recomendam que as pessoas usem máscaras e evitem aglomerações. Lamentavelmente, nós temos presenciado todos os dias pessoas que não levam em consideração o respeito pela sua própria dignidade, expondo-se desnecessariamente aos riscos de uma doença que pode levar à morte. E esse tipo de comportamento não é observado apenas durante essa pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas se envolvem em comportamentos de risco. Por exemplo, abusando de drogas, praticando esportes extremamente radicais, sem uso de proteção adequada. Pessoas alimentam-se muitas vezes de forma desequilibrada ou abusam de drogas, abusam do álcool, praticam sexo desprotegido, adquirindo e transmitindo infecções sexualmente transmissíveis que têm provocado uma verdadeira calamidade em termos de saúde pública. Nós estamos assistindo, lamentavelmente, a um aumento na quantidade de pessoas com HIV, com sífilis e outras doenças que poderiam ser facilmente evitáveis. É característico do ser humano praticar comportamentos que têm uma consequência negativa para a sua própria saúde. Além disso, nós podemos reconhecer ao longo da história como o ser humano se envolve em atitudes de violência e de agressão contra o seu semelhante e muitas vezes contra si mesmo. O ser humano já, nos últimos 200 anos, já se envolveu em guerras mundiais. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra, tivemos a Segunda Grande Guerra, milhões de pessoas morreram, nós assistimos a genocídios, holocaustos, envolvendo os judeus, envolvendo os armênios, envolvendo outros povos da Ásia, da África. Por que o ser humano se envolve em comportamentos destrutivos? Não só destrutivos em relação ao próximo, mas também destrutivos em relação a si mesmo. Porque nós temos esse tipo de atitude, que é uma atitude de verdadeira autossabotagem. Nós somos os piores inimigos de nós mesmos. Nós somos os maiores responsáveis por roubar a nossa própria felicidade. Porque nós agimos desta maneira? Vários pensadores, ao longo dos séculos, se empenharam em tentar compreender o porquê o ser humano tem esse tipo de comportamento autodestrutivo.
Sigmund Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, elaborou uma teoria segundo a qual o ser humano tem, a nível inconsciente, um impulso que ele chamou de pulsão de morte, ou Thanatos, em referência ao personagem da mitologia grega que era a representação da morte. Para Sigmund Freud, o ser humano tem, dentro do seu inconsciente, um impulso que o leva a adotar comportamentos autodestrutivos, que o levam em direção à morte. E ele descreveu isso no seu livro Além do Princípio do Prazer, porque ele percebeu em muitos dos seus pacientes essa tendência a se agredir, a comportamentos que, em última análise, levam à extinção, levam à morte mesmo. Outro pensador, Eric Berne, o criador da análise transacional, descreveu o chamado script de vida, um plano inconsciente elaborado na nossa infância e que continua influenciando as principais decisões das nossas vidas. De acordo com o psiquiatra Eric Berne, esse plano inconsciente reflete as nossas primeiras experiências de vida. E o script pode envolver elementos altamente destrutivos, culminando em alguns casos no suicídio ou até mesmo na loucura. Claro que pessoas que exibem esse tipo de comportamento em suas vidas necessitarão de ajuda médica, de ajuda psicológica. Mas uma coisa é importante dizer: a maior ajuda que o ser humano pode receber para combater este impulso autodestrutivo da sua natureza humana vem de Deus. Nós podemos recorrer à medicina, sim. Nós podemos recorrer à psicologia, sim. Nós podemos e devemos recorrer à ciência. A ciência é um presente de Deus para as nossas vidas. No entanto, é muito importante salientar que a maior ajuda para nós combatermos este lado doentio, negativo da nossa natureza, vem de Deus por meio de Cristo. E é sobre isto que esse texto do livro de Romanos nos ensina. Quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo, por meio da fé, o princípio da vida em nós nos liberta do princípio da morte. Como o princípio da vida atua em nós, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, descreve os efeitos do princípio da vida em nós. E o primeiro efeito é uma consciência liberta da condenação. Vejam como Paulo inicia este capítulo. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós falamos há pouco sobre o princípio da morte.
que atua dentro de nós. Vimos como pensadores humanos elaboraram, interpretaram esta força, este impulso autodestrutivo da natureza humana. Pois bem, na perspectiva bíblica, este princípio de morte se chama pecado. Freud descreveu a dimensão psicológica inconsciente resultante deste princípio do pecado. Eric Berne descreveu a consequência deste princípio do pecado ao longo das nossas vidas no nosso script, que nós manifestamos a cada dia da nossa existência. A Bíblia chama a raiz deste princípio de morte que nos impele para a morte de pecado. O pecado é uma força dentro da nossa natureza humana que nos impulsiona para um estado de alienação existencial. Resumidamente, podemos dizer que o pecado é um impulso alienador que nos leva a nos distanciar da presença de Deus. E quando a Bíblia fala em morte, geralmente ela não está se referindo à morte física. A morte física, a deterioração destes nossos corpos, é apenas uma das consequências da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a nossa separação existencial de Deus. É quando eu vivo uma vida sem levar Deus em consideração. É quando eu vivo uma vida centrada nos meus próprios interesses egoístas. Isso é morte espiritual. E um dos efeitos do pecado é produzir uma sensação de culpa existencial. E eu vou dizer a cada um de vocês que escutam esta mensagem que nenhuma psicoterapia, por melhor que seja, pode eliminar esta sensação de culpa existencial se não for através da consciência da graça de Deus. O pecado provoca uma sensação de que eu estou condenado. E aí, então, surgem vários comportamentos que o ser humano tenta praticar para aliviar a sua sensação de culpa existencial. Essa sensação de culpa provoca uma angústia, uma ansiedade existencial que é intolerável. Ela precisa ser, de alguma maneira, abrandada por meio de práticas que podem, por exemplo, se refletir em atitudes de vícios, como, por exemplo, a bebida. A pessoa, então, passa a beber compulsivamente, ou passa a usar drogas compulsivamente, ou passa a viver uma vida sexualmente desregrada, ou passa a comer de maneira desregrada para tentar aliviar o sofrimento causado por esta angústia existencial, cuja raiz é a condenação, a sensação de condenação causada pela presença do pecado em nossas vidas. E vejam que, quando eu estou usando o termo pecado, eu não estou me referindo
a uma atitude. Não estou me referindo a um ato isolado. Eu estou me referindo, com base no texto bíblico, a um princípio, a uma lei que age na nossa natureza humana. É uma força que nos impulsiona para esse tipo de comportamento autossabotador. Pois bem, a primeira consequência, o primeiro efeito do princípio da vida em nós é nos libertar desta condenação existencial. Quando eu deposito a minha fé na graça de Deus, quando eu deposito a minha fé na pessoa de Jesus Cristo e creio que Jesus Cristo viveu aqui como Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou. Quando eu creio que Jesus Cristo, de alguma maneira que escapa ao meu entendimento, levou em si toda a condenação causada pelos meus pecados, pelo meu pecado e pelo pecado de toda a humanidade, eu sei que eu posso me considerar liberto desta condenação existencial. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou sobre si esta condenação. Jesus Cristo é o representante de toda a raça humana. A Bíblia nos diz que, de alguma maneira espiritual, todos nós estamos vinculados a Cristo. A diferença é que as pessoas que não creem, apesar de estarem vinculadas a Cristo, não desfrutam desta união nas suas vidas. Porém, toda a humanidade está ligada espiritualmente a Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele sofreu em sua vida esta separação de Deus. Ele experimentou na sua existência esta alienação que caracteriza o ser humano. Por isso Cristo pode se identificar com cada um de nós, porque ele viveu este estado de sofrimento causado pelo distanciamento de Deus. É por isso que ele fala na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Cristo ressuscitou, mostrando que Deus venceu o pecado através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo declara aqui no livro de Romanos: o primeiro passo para eu ter vitória sobre esta força destruidora da natureza humana chamada pecado é eu confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Por que Salvador? Porque ele me libertou da condenação existencial causada pelo pecado. Ele removeu esta condenação quando ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Por isso, diz a palavra de Deus, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Este é o ponto central deste capítulo. No ser humano que vive sem fé na graça de Deus, no ser humano que vive sem consciência
da pessoa de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo representa para ele e para cada um de nós, só existe um princípio, que é o princípio da morte, é o princípio do pecado. Mas quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar em nossos corações. E aí nós passamos a ter um outro princípio, que se contrapõe ao princípio da morte, que é o princípio da vida. Mas não da vida comum, e sim da verdadeira vida espiritual, que somente o Espírito Santo pode produzir em nós. Eu sou um profissional da saúde. Eu sou a favor da medicina, eu sou a favor da psicologia. Mas eu entendo que a medicina e a psicologia têm suas limitações. Além da medicina, além da psicologia, nós precisamos contar, acima de tudo, com o poder do Espírito Santo em nossos corações. Mas este poder só estará atuante quando eu tiver consciência da graça de Deus. Quando eu tiver consciência de que Deus realmente me ama. Quando eu tiver consciência de que Deus removeu a condenação existencial que pairava sobre a minha pessoa, enviando Jesus Cristo para viver aqui na terra, me ensinar o caminho do amor e partir para a cruz e se oferecer como um sacrifício para nos redimir da condenação do pecado. Jesus Cristo é o único remédio para a nossa alienação existencial. Não há outro. Não há substituto para Cristo. Não há nenhum remédio que possa substituir a fé na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. O segundo efeito produzido pelo princípio da vida é a paz espiritual. O apóstolo Paulo declara que nós temos dentro de nós agora dois princípios. No versículo 6 ele diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Percebam, portanto, que nós podemos ter dois tipos de mentalidade. Nós podemos ter uma mentalidade controlada pela nossa natureza humana pecaminosa, controlada pela natureza egocêntrica, controlada pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, pela nossa inveja, pelo nosso orgulho. Isso é um tipo de mentalidade. Mas nós que temos Cristo em nossos corações, agora podemos ser governados por um outro tipo de mentalidade. A mentalidade governada pelo Espírito Santo, que habita em nosso espírito, e essa mentalidade produz o quê? Vida e paz. Vida e paz. Meus irmãos, quantas pessoas vivem em constante angústia porque não conseguem desfrutar de paz
em suas vidas. Somente o Espírito de Deus pode produzir paz. Esta paz não é produzida por analgésicos. Esta paz não pode ser produzida por tranquilizantes. Esta paz não pode ser produzida por nenhum tipo de medicação. As medicações têm o seu papel. Elas devem ser utilizadas quando apropriadamente indicadas. Mas elas não podem produzir paz. Somente o Espírito Santo pode produzir esta paz em nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dou a paz. Mas a paz que eu dou a vocês não é a paz deste mundo. Porque a paz deste mundo é superficial. A paz que as ideologias políticas têm a oferecer é, na melhor das hipóteses, uma ausência de guerra. Mas a paz interior, a paz do coração, nenhuma filosofia de vida pode produzir. Somente o Senhor Jesus, na sua vida, pode produzir esta paz que vai levar você a uma nova dimensão. Você quer desfrutar de paz? Descanse em Jesus. Descanse na graça de Deus. Leia a palavra, medite nela e se aproprie das verdades que a palavra de Deus tem a lhe dizer. Você não precisa temer mais nenhum tipo de condenação. Você já foi liberto. Não pelos seus próprios méritos, mas porque Cristo removeu todo tipo de condenação que pairava sobre a sua vida. E o terceiro efeito produzido pelo princípio da vida em nós é uma abundância de poder e bênçãos espirituais. Sabe, meu amigo, minha amiga, as pessoas buscam muito poder. As pessoas buscam muito a fama. As pessoas buscam muito a riqueza material. E, paradoxalmente, quanto mais buscam poder, quanto mais buscam a fama, quanto mais buscam a riqueza material, mais as pessoas se afundam na depressão, mais se afundam nas drogas, mais se afundam no álcool, mais se afundam nos vícios, mais se afundam na vida desregrada. Por quê? Porque o verdadeiro poder só pode ser produzido por Deus nas nossas vidas. Nada pode se comparar ao poder do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo diz assim: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Aqui o apóstolo Paulo não está falando da ressurreição. Quando ele diz que o Espírito nos dará vida, ele não está falando neste momento da ressurreição. É verdade que a Bíblia fala que nós vamos ser ressuscitados.
nós vamos ganhar um corpo glorificado que não se adaptará mais a essa dimensão terrena, mas sim a nova dimensão na qual nós vamos habitar. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui que o Espírito Santo dará vida aos nossos corpos mortais, ele está dizendo que os nossos corpos necessitam de uma vida diferente, uma vida de poder. E este poder é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Somente o Espírito Santo pode nos conceder esta verdadeira vida de poder. E aqui vejam a linguagem interessante que a Bíblia diz, que a Bíblia usa. Ela dá a entender que as pessoas que não têm o Espírito Santo em seus corações têm a ilusão de que estão vivas, mas estão mortas. Estão mortas. Estão respirando, estão trabalhando, mas estão mortas, espiritualmente falando. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa vida passa a ser uma vida de poder. De poder no sentido espiritual. É o poder do qual Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Quando vocês crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta vida de poder, uma vida de coragem, uma vida de ânimo, uma vida de disposição, uma vida de felicidade, não uma felicidade superficial baseada nos acontecimentos, mas uma felicidade interior, existencial. Esta é a vida que o Senhor Jesus sonha para você agora. Você deseja esta vida? Se você não está experimentando esta vida, rogue a Deus para que você tenha a consciência, pela fé, daquilo que o Senhor Jesus tem a lhe oferecer. Não deixe para amanhã. Usufrua agora o poder que o Espírito Santo disponibiliza na sua vida. Erga a cabeça e assuma a sua posição de herdeiro do reino de Deus. Porque Deus preparou por meio de Cristo o reino para você. É um reino que nós vamos construindo aqui na terra e que transformará a nossa sociedade. Mas este reino é para você. Você faz parte deste reino. O Espírito Santo, o Espírito de poder, habita em você. E ele tem grandes e grandes bênçãos para a sua vida. Que nós possamos ter consciência deste princípio da vida que a presença do Espírito Santo produz em nós. Que nós possamos sempre focar os nossos olhos espirituais em Jesus Cristo. E que possamos ter, então, consciência de que fomos libertos da condenação do pecado. Que nós possamos desfrutar da verdadeira vida e da paz que o Senhor Jesus produz em nossos corações. E que nós possamos manifestar e viver a abundância do poder e das bênçãos que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas.
Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela presença do Espírito Santo em nós. Te agradecemos, querido Deus, porque por meio de Cristo, o Espírito Santo produz em nós a vitória sobre a nossa tendência humana autodestrutiva e autossabotadora. Que muitas pessoas, Pai, tenham a oportunidade hoje de conhecer a Tua graça revelada em Jesus Cristo e viver a verdadeira vida que Tu tens a nos oferecer. Te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e por toda a eternidade. Amém. Uma excelente semana de vitória em Cristo para você.